Se você pensa que trabalhar com observação de aves é só ficar no mato olhando passarinhos e até imagina que isso seria o seu sonho de vida, que seria tudo mais simples, mais fácil se você atuasse com algo que você ama. Então, você precisa ver este vídeo até para poder entender o que é que faz uma ornitóloga, um ornitólogo e quais são as áreas de atuação deste profissional. Será que tem dificuldade? Será que é tudo muito simples, muito fácil? O que que você precisa saber além das aves? Quais são os tipos de serviço que você desenvolve em cada ramo da ornitologia? Então, assista esse vídeo até para poder entender quais são os cursos que farão a diferença para o seu desenvolvimento e para a sua área de atuação que você pensa em trabalhar com a observação de aves. Receba as boas-vindas, eu sou Rita, bióloga, mestre em conservação da natureza, e você está no canal O Poder das Aves. Eu até poderia me apresentar como uma ornitóloga, mas eu estaria restringindo muito a minha área de atuação dentro do mercado, né? Eu trabalho não só com a ornitologia, mas também ministro aulas, acabo fazendo guiada de grupos de educação ambiental, enfim, trabalho com levantamentos de comunidades de aves e também de plantas, mas assim, é uma área muito ampla, então é sempre voltado à conservação da natureza, a minha forma de atuação, por isso que cabe mais eu me apresentar com a minha formação acadêmica, que eu sou bióloga e mestre em conservação da natureza. Mas antes da gente começar a entender tudo que envolve a ornitologia, é importante você entender o que é a ornitologia. E então a gente vai resumir aqui, vai traduzir essa palavra, né? Então, ornito significa aves e logia deriva de logos, que significa estudo. Então, já dá para supor que uma ornitóloga, um ornitólogo tem essa função de estudar as aves. Só que tem diversas atuações. E eu vou falar sobre elas hoje. Mas antes você precisa saber que não existe uma graduação de ornitologia. Não tem um curso, uma universidade. Ah, eu estou fazendo um curso de ornitologia. Não existe. Né? Existe aí workshops, oficinas, palestras, cursos livres, como a gente aí no treinamento Happy Bird, que ensina o jeito de observar aves que faz a conservação da natureza acontecer. Então, são cursos abertos. Tem cursos de pós-graduação, não tem em ornitologia. Você vai achar uma pós-graduação em ecologia, em engenharia florestal, ciências biológicas, ciências florestais. Você vai encontrar curso de pós-graduação em zoologia, mas em ornitologia, o que vai te direcionar isso é ali o tema central da sua pesquisa. Então, se o seu estudo tem o foco nas aves, até mesmo um historiador, uma pessoa que tenha uma graduação em pedagogia, ela consegue fazer uma pós com foco em observação, né? Com foco nas aves, no estudo das aves. Às vezes você vai acabar trabalhando a educação ambiental na sua dissertação, na sua tese. Você não precisa passar 4 anos na universidade, dependendo da área que você for atuar. E você vai entender um pouco mais aqui. O que eu quero dizer é que você vai acabar buscando os conhecimentos em aves, em tudo que envolve o que você precisa de conhecimento para poder atuar com o ornito. Mas isso vai depender muito da área que você pensa em seguir, tá bem? E é sobre isso que eu vou falar agora. Vamos supor que você queira trabalhar como guia de observação de aves. Então, você não precisa, de forma alguma, passar 4 anos numa universidade. Compensa você buscar os conhecimentos específicos direcionados para tudo que envolve o mercado da observação de aves. Então é legal aí, ó, anota isso, você de repente buscar um curso de primeiros socorros, um curso de educação ambiental,
Relacionamento com o cliente também é bacana, porque você começa a entender melhor o processo de vendas, né? Tem também curso aí de técnico, de guia de turismo. Tem gente que gosta, que acha interessante, que quer entender melhor toda a tudo que envolve ali o turismo, mas você não precisa fazer, né, nada de um curso técnico específico para ser guia de observação de aves, né? Na legislação, você não é obrigado a fazer isso. Mas é legal você ter todo esse amparo, essa noção que um guia de observação de aves ele vai ter que vender os serviços. Então, como que ele vai vender? Ele vai montar um site, ele vai contratar uma empresa para poder elaborar um site específico para ele. Ele tem que ter uma noção de logística. Ah, eu vou fazer tantos passeios em quanto tempo? Às vezes você está pensando em colocar 3 atividades num dia, só que aí você tem aqueles contratempos, você vai trabalhar com grupos, aí uma pessoa que anda um pouco mais devagar, aí você não consegue cumprir aquele roteiro que você vendeu para a pessoa. Então tem todas essas questões que é legal você ter uma noção, de repente fazer umas experiências com outros profissionais, até para você sentir na prática como que funciona. Você ter uma ideia, um profissional para poder ter aí uma renda legal, vai acabar também estudando até marketing, né? Como aqui o caso do Pedro, ele é especialista em comunicação, mas atua também com educação ambiental através da observação de aves, das guiadas com observação de aves. Então, você não precisa ter uma formação na área, mas você precisa buscar os conhecimentos através dos cursos, de vivências, que isso vai agregar muito aí no seu desenvolvimento como profissional. E uma outra área de atuação, e essa eu vou entrar um pouco mais, né, é a área da consultoria ambiental. Os ornitólogos, as pessoas que estudam, que são capazes de reconhecer as espécies de aves, acabam seguindo muito para essa área voltada a levantamentos de aves, a trazer relatórios descrevendo quais são as espécies que estão naquela área, como que é aquela comunidade, quais são as populações mais abundantes. Então, é um estudo mais voltado a reconhecimento, a uma descrição do que existe naquela área, naquele ponto específico onde vai ter um empreendimento, seja a construção de uma casa numa zona rural ou a construção de uma rodovia. Normalmente, as empresas acabam contratando ornitólogos, biólogos numa forma geral. Então, vai ter a pessoa que vai trabalhar ali com o estudo das plantas, com a comunidade de plantas, de árvores, de arbustos, como que é para poder fazer a caracterização daquele ambiente. Aí vem o ornitólogo, traz todas as informações das aves, vem também contrato profissional ali da mastofauna para poder descrever os mamíferos. Então, sempre terá equipes multidisciplinares quando você trabalha com licenciamento ambiental. E normalmente as empresas acabam contratando biólogos que tenha registro no Conselho Regional de Biologia. Na consultoria ambiental, não basta você somente entender de identificação de aves. É muito importante você dominar a legislação específica, você entender sobre estatística, como que você analisa os seus dados, a interpretação desses dados, até para você poder não só escrever o relatório técnico da maneira que as pessoas só vai lá no Ctrl+C, Ctrl+V. E a gente vê muito disso por aí no mercado. Então, é extremamente importante você trazer soluções práticas para aquele empreendimento que vai ser colocado ali, naquele local. Então, você está fazendo um estudo para poder trazer mitigações de problemas pensando no curto, médio e a longo prazo. Os impactos que gera uma rodovia é diferente dos impactos que tem uma rede de alta tensão. Percebe? Daí, olha a responsabilidade que tem um profissional que atua com
com a ornitologia. Então, um ornitólogo, ele tem grandes responsabilidades aí na conservação da natureza e das espécies. Uma outra área de atuação do ornitólogo são esses profissionais que trabalham com monitoramento e captura de aves em áreas sensíveis, como aeroportos. Então, eles fazem meio que o controle populacional das espécies que vivem ali nas proximidades para poder evitar acidentes. E talvez os cursos mais indicados, que vai acabar te direcionando mais sobre manejo de animais, de legislação, de tudo, seja aí o curso de medicina veterinária e também o de zootecnia. Você vai precisar fazer uma análise curricular aí para ver se você pensa em atuar com esse tipo de serviço, é legal você ir nessa linha aí de pesquisa, tá bom? Talvez você até pense em fazer ornitologia, mas não com esse foco do empreendedorismo, né? Você não quer trabalhar com turismo, nem com licenciamento ambiental. Talvez você pense assim, não, eu vou fazer a parte da academia mesmo para poder fazer um concurso público. Então, pensa assim, que você pode atuar em zoológicos, em museus, em coleções científicas, em universidades também. Você vai acabar trabalhando como docente, mas normalmente os docentes, os professores de universidade pública, eles têm ali também uma parte muito importante de pesquisa científica, de produção mesmo de ciência. Então, para você ser capaz aí de decidir qual que é o curso de graduação que pode ser mais interessante para você, para seguir esse rumo aí dos concursos públicos, faça aí uma análise da grade curricular, né, do que você deseja cursar. E não a grade de uma forma geral, mas assim, eu vou prestar o vestibular para aquela universidade. Verifica quais são as áreas ali que eles abrangem, porque você vai ver ao longo aí das suas pesquisas, você vai ver que tem que nem faculdade de biologia que vai seguir mais o ramo da saúde, das análises clínicas, tem outras faculdades de biologia que vai seguir mais para botânica, outros que vão mais para zoologia. É legal você ver qual que é o corpo docente daquela universidade, porque isso vai acabar dando os moldes do curso, né? E procure, claro, uma universidade que tenha um especialista em aves, um professor, uma professora que seja ornitólogo, porque quando você tem um orientador experiente e que tenha atuação ali no dia a dia, isso faz toda a diferença para o seu desenvolvimento, para a sua escolha profissional. Assim como o seu like faz toda a diferença para esse vídeo chegar em outras pessoas que também têm essa mesma dúvida que você entrou aqui no vídeo, né? Como que eu posso fazer para atuar com ornitologia? O que eu preciso entender? O que eu tenho que analisar antes de entrar num curso de graduação, ou se de repente só quer, né, ser observador, guiar a observação de aves, o que você precisa fazer? Essa é a proposta desse vídeo. Então deixe esse like aí, porque isso ajuda a chegar a outras pessoas que têm a mesma dúvida que você. Mas a dica de ouro que eu trago aqui nesse vídeo hoje é assim, pensa fora da caixa. Você não precisa fazer o curso de graduação. De repente, se você quer fazer essa questão de trabalhar como guia de observação de aves, de trabalhar com turismo, de trabalhar até com planejamento de pousadas, buscar oportunidades onde você vai ter ali como sentir isso na prática. Faça estágios. Eu mesma, eu fiz estágio antes de entrar na universidade, porque eu ficava assim, eu quero trabalhar com plantas medicinais, mas eu não sei se eu faço biologia, se eu faço biomedicina, se eu faço farmácia. Então, antes de entrar no curso de biologia, eu acabei fazendo 2 meses de estágio no Hospital das Clínicas para eu ter uma visão ali do todo. É legal você fazer esses testes e buscar entender como funciona tudo para você falar assim, não, então eu vou para essa linha aqui que pode ser melhor, porque na questão ali das plantas, o que eu gostava mesmo era de sentar e tentar desvendar quem elas são.
né? E eu só fui entender isso fazendo os estágios, tendo toda a vivência ali no meu dia a dia, e eu acabei optando por biologia. Então, a dica aqui de ouro que eu faço do coração aqui para você que está na dúvida, não sabe que caminho seguir, é tenta fazer estágios aí nas áreas onde você imagina trabalhar, para você realmente falar, não, isso realmente eu gosto muito de fazer, é o que faz o meu coração vibrar e eu vou seguir essa linha. Mas saiba que, por mais que tudo isso faça o nosso coração vibrar, isso não quer dizer que não tenha desafios, que não tenha dificuldades. Tudo na vida vai ter algo que vai ser um pouco mais complicado de fazer. Nem tudo são. Então, presta atenção, porque agora eu vou falar justamente isso. Eu vou te contar o que você não vai achar em livros, né? Eu vou falar agora os desafios que a gente enfrenta aqui na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa vida profissional. Com relação às guiadas, uma grande dificuldade que você pode vir a encontrar e que você não imagina que isso seja necessário é você conseguir levantar no meio da madrugada, né? Isso pode parecer muito óbvio para uns, mas outras pessoas não imaginam isso. Então, esse daqui vai a dica aí, porque dependendo do lugar onde eu vou atender a observação de aves, se eu vou numa pousada que é um pouco mais distante, tem momentos que eu tenho que acordar 3 horas da manhã para poder estar lá com um cliente às 5 horas. Observação de aves a gente começa cedinho, que é um momento onde você tem menos pessoas circulando. Às vezes você pensa, mas eu vou trabalhar no período da tarde. Aí você chega naquele lugar onde você está acostumado a passarinhar de manhã e você vende o rolê para a parte da tarde, você chega lá, é um monte de carro passando, de moto, de quadriciclo, gente com caixa de som. E aí, cadê os passarinhos? Você sempre pensar no planejamento e testar ele na realidade. Você fala assim: eu vou trabalhar aqui, mas quais são os horários? Por isso que eu prefiro sempre colocar no período da manhã, porque aí eu consigo fugir dessa movimentação. Então, se você não gosta de acordar cedo, provavelmente esse será um baita desafio para você poder trabalhar com a observação de aves com as guiadas, porque às vezes você tem que acordar e ainda preparar as coisas, tomar um café, porque pode ser que você fique 6 horas sem comer, então é legal você já estar bem alimentado para você não ficar no meio da passarinhada morrendo de fome. E um outro mega desafio aqui que a gente tem é mostrar para as pessoas que a observação de aves ela não é um passatempo, né? A maioria acaba entrando ali com essa questão da curiosidade, como diversão, tudo, mas observar aves é muito mais do que isso. Eu entendo que através do birdwatching da observação de aves acontece uma coisa mágica, porque que nem eu fiz biologia, fiz 2 pós-graduação voltada à conservação da natureza e eu só tive percepções mesmo dos meus atos a partir do momento que eu comecei a observar aves. Então, é como se fosse um resgate, né? É isso que eu costumo dizer, que é um resgate de conexão com a biodiversidade. E isso é uma questão de sobrevivência humana. Porque se todo observador de aves, observadora, começa a fazer essa conservação à sua volta, ao seu redor, no seu quintal, pensa como que isso pode impactar toda essa questão climática, de recursos hídricos. Isso é uma questão de sobrevivência. Quem é que aguenta o calor que estava acontecendo e agora, tipo, a gente sai de um dia de 40 graus e entra em outro, assim, com 10 graus, né? É uma diferença muito abrupta e a gente ainda consegue se adaptar, mas como que a biodiversidade responde a essas mudanças? Muitas espécies acabam desaparecendo de localidades e as extinções elas ocorrem no primeiro some daqui, depois dali, quando vê a extinção aconteceu. Então, observar passarinhos
não é só passar o tempo, é a gente conseguir ter melhor qualidade de vida. Até porque as aves são excelentes bioindicadoras de como que está a saúde ambiental daquele local, daquele espaço. Você consegue perceber tudo isso? Você prefere que eu faça um vídeo explicando sobre a importância da gente ter mais observadores de aves para a gente poder conservar a natureza no mundo? E essa é uma dificuldade que você pode encontrar, né? Porque as pessoas acabam falando, nossa, mas tem aquela desvalorização, né? Aquele desmerecimento, assim, nossa, mas você trabalha com isso? Mal sabe ela que é por causa da sua intervenção no seu quintal, no seu espaço, que a pessoa acaba tendo mais qualidade de vida também, né? Que ela vai ter um clima mais ameno. Mas acho que isso é uma questão de tempo e a gente vai conseguindo cada vez mais introduzir isso na vida das pessoas. Mas vamos lá, há uma outra grande dificuldade, um super desafio quando você escolhe atuar com o meio ambiente, seja na área de ornitologia, seja com educação ambiental, é essa desvalorização profissional. Para você ter uma ideia, a gente recebe aí por semana pelo menos 3 super propostas irresistíveis de trabalhar com levantamento de aves para fazer asas, trabalhar com projetos de educação ambiental, de reflorestamento, pessoas que têm um sítio e quer desenvolver a observação de aves. E você fala, nossa, que bacana, né? Então tá ótimo. Então, onde você tá? Aí eu peço mais informações para poder elaborar um orçamento. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas tem que pagar? Ou a pessoa some, né? Ela nem responde mais a mensagem, assim, ela desaparece, né? Finge morto. Só que isso eu dou risada, só que é um grande problema, porque eu não sei o que passa na cabeça das pessoas que eles. É interessante que eles enxergam o meio ambiente como algo secundário, como algo que não fosse essencial, sendo que é, né? Como é que você respira, como é que você come, né? É muito doido isso, porque como a gente acaba trabalhando com educação ambiental, com ornitologia, com coisas que a gente ama, muita gente acaba achando que a gente vive como? A gente precisa também fazer dinheiro, pagar as nossas contas, pagar os impostos, pagar todos os cursos que a gente faz. Então, caro colega, futura colega de profissão, é legal você entender que existe isso. Se você não tiver um financiamento do governo ou do terceiro setor, quem tem que pagar por esse tipo de serviço é a pessoa que está fazendo o pedido. Então, é muito importante a gente se colocar como profissionais sérios que estão ali. Esse é o meu trabalho e eu cobro tanto para isso. Eu entendo que lá no começo da profissão a gente acaba aceitando qualquer coisa. Ah, não, eu sou guia de observação de aves, então a agência que me pagar R$ 50, eu já vou lá atender. Como é que você paga as suas contas? É legal você já ter essa noção e ser um profissional, já se posicionando, colocando seu valor, entendendo até sobre custos, tenha noção sobre um balanço financeiro para você conseguir atuar realmente nessa área da ornitologia, seja aí como guia de observação de aves ou com consultoria ambiental. E para encerrar esse vídeo, eu até trago uma verdade inconveniente. Às vezes a gente estuda pra caramba, imagina que não, eu vou agora trabalhar com licenciamento ambiental, porque dependendo do relatório que eu faço, eu consigo segurar o empreendimento, eu consigo impedir que toda essa maravilha, essa biodiversidade não será afetada. Se você pensa assim, saiba que isso é uma fantasia, porque se você imagina a empresa está pagando milhões em estudos ambientais, ela vai precisar de um retorno financeiro. Ela não vai investir aqueles milhões se ela não tiver certeza que aquilo vai ser autorizado. Ela simplesmente está entrando dentro dos moldes e está fazendo o estudo para ela poder trabalhar compensação em outras áreas. Isso de acordo com o que a legislação manda. Se a legislação falar, ai, não precisa mais, então
ela não vai fazer. As empresas, grandes empresas que tá fazendo aí ferrovia, rodovia, isso e aquilo, elas não estão pensando em meio ambiente, tá bem? Elas estão fazendo por obrigação. E quando você trabalha com licenciamento ambiental, é importante você ter essa noção, se você for trabalhar com supressão, né? Não no caso de outras necessidades de licenciamento, porque se você vai fazer um projeto de área de soltura de animais silvestres, você vai ter que passar pelo processo de licenciamento também. Ele é um pouco mais fácil, né? E também para RPPN é uma parte de licenciamento também que você acaba seguindo, que você precisa ter os estudos ambientais para ter a proposta da área, da unidade de conservação ali. É interessante você entender isso. É um projeto que vai buscar a supressão, provavelmente ela vai acontecer. E é isso, se você buscar esse caminho, você vai ter que acabar aceitando as regras do jogo para poder se adaptar e desenvolver o seu trabalho lá. E se você não quer passar por perrengues e já ter uma orientação com quem atua na área e pode te orientar de um jeito que promova a conservação da natureza através dessa paixão de observar aves, faça aí a sua inscrição no treinamento Happy Birding. Eu consigo ainda dar um suporte direcionado para os nossos alunos. Eu vou deixar o vídeo do curso aqui e qualquer dúvida de funcionamento no THB, basta você enviar uma mensagem para a gente poder conversar, tá bom? Eu bem te vejo e até o próximo vídeo.